A paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, levantou-se a nuvem do tabernáculo do testemunho. Os israelitas puseram-se em marcha e partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Farã. Partiram, pois, pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor transmitida por Moisés. A bandeira do acampamento dos filhos de Judá partiu em primeiro lugar, seguido de suas tropas. E a tropa de Judá era comandada por Naasson, filho de Abinadab. A tropa da tribo dos filhos de Isacar era comandada por Natanael, filho de Suá. E a tropa da tribo dos filhos de Zabulon era comandada por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os filhos de Gerson e de Merari partiram transportando. Depois partiu a bandeira do acampamento de Ruben, seguida de suas tropas, e seu comandante era Ilissu, filho de Sedeur. A tropa da tribo dos filhos de Simeão era comandada por Salamiel, filho de Surissadai. E a tropa da tribo dos filhos de Gade era comandada por Eliasaf, filho de Reuel. Os caatitas partiram em seguida, levando os objetos sagrados, e antes que chegassem era montado o tabernáculo. A bandeira do acampamento dos filhos de Efraim partiu, seguida de suas tropas, e a tropa de Efraim era comandada por Elissama, filho de Amiúde. A tropa da tribo dos filhos de Manassés era comandada por Gamaliel, filho de Fadassur, e a tropa da tribo de Benjamim era comandada por Abidã, filho de Gedeão. A bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que formavam a retaguarda de todos os acampamentos, partiu, seguida de suas tropas. A tropa de Dan era comandada por Aizer, filho de Amissadai. A tropa da tribo dos filhos de Assé era comandada por Fexiel, filho de Ocrã. E a tropa dos filhos de Neftali era comandada por Airá, filho de Enã. Essa foi a ordem de marcha dos israelitas, divididos em tropas, quando levantaram o acampamento. Moisés disse a Obabe, filho de Raquel, o madianita, seu sogro: Nós partimos para o lugar que o Senhor nos prometeu dar. Vem conosco e te haveremos de tratar bem, porque o Senhor prometeu fazer bem a Israel. Obabe, porém, respondeu-lhe: Não irei contigo, mas voltarei para minha terra e para junto de minha família. Moisés replicou: Rogo-te que não te separes de nós. Conheces os lugares onde podemos acampar no deserto e nos servirá de guia. Se vieres conosco, dividiremos contigo os bens que o Senhor nos der. Partiram da montanha do Senhor e caminharam 3 dias. Durante esses 3 dias de marcha, a arca da aliança do Senhor os precedia, para lhes escolher um lugar de repouso. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Quando a arca se levantava, Moisés dizia: Levantai-vos, Senhor, e sejam dispersos vossos inimigos. Fujam de vossa face os que vos aborrecem. Quando, porém, se detinha, dizia: Voltai, Senhor, para a imensa multidão de Israel. Números capítulo 11. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabeera, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas recomeçaram a gemer. Quem nos dará carne para comer, diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora nossa alma está seca, não há mais nada e só vemos maná diante dos nossos olhos. O maná assemelha-se ao grão de coentro e parecia-se com bidélio. O povo dispersava-se para colhê-lo, moía-o com amor ou esmagava-o num pilão, cozia numa panela e fazia bolos com ele, os quais tinham o sabor de um bolo amassado com óleo. Enquanto de noite caía o orvalho do campo, caía também com ele o maná. Ouviu Moisés o povo que chorava.
agrupado por famílias, cada uma à entrada de sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se e disse ao Senhor: Por que afligis vosso servo? Por que não acho eu favor aos vossos olhos, vós que me impusestes a carga de todo esse povo? Porventura fui eu que concebi esse povo? Ou acaso fui eu que o dei à luz para me dizerdes: levo em teu seio como a ama costuma levar o bebê, para a terra que com juramento prometi aos teus pais? Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo, que vem chorar perto de mim, dizendo: dai-nos carne para comer. Eu sozinho não posso suportar todo esse povo, ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se achei agrado aos vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. O Senhor respondeu a Moisés: Junta-me 70 homens entre os anciãos de Israel, que sabe ser os anciãos do povo, e tenho autoridade sobre ele. Conduze-os à tenda de reunião, onde estarão contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejais mais sozinho. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e tereis carne para comer, pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito. O Senhor vos dará carne e comereis. E comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante o mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e disseste-lhe chorando: por que saímos nós do Egito? Moisés disse: esse povo no meio do qual estou conta 600.000 homens de pé, e dizeis que lhes dareis carne para que comam o mês inteiro. Porventura se matará tanta quantidade de ovelhas e boi até que tenham bastante? Ou juntarão todos os peixes do mar para fartá-los? O Senhor respondeu a Moisés: acaso será impotente a mão do Senhor? Verás sem demora se fará ou não o que eu te disse. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e a pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousaram o espírito sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um chamava Eldade e o outro Medade. E o espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda e profetizaram no acampamento. Um jovem correu a dar a notícia a Moisés. Eldade e Medade, disse ele, profetizam no acampamento. Então Josué, filho de Num, servo de Moisés, desde a sua juventude tomou a palavra. Moisés, disse ele, meu senhor impede-os. Moisés, porém, respondeu: por que és tão zeloso por mim? Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel. Um vento mandado pelo Senhor, vindo das bandas do mar, trouxe consigo codornizes e derramou-as sobre o acampamento em uma extensão de cerca de 1 dia de caminho, para ambos os lados, em volta do acampamento, e cobriu o solo cerca de 2 côvados de alto sobre a superfície da terra. Levantou-se então o povo e ajuntou durante todo aquele dia, toda a noite e todo o dia seguinte, tantas codornizes que aquele que menos ajuntou conseguiu encher 10 homeres, e estenderam-nas para si mesmo em toda a volta do acampamento. Ainda a carne estava nos seus dentes e ainda não estava mastigada quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor feriu o povo com um grande flagelo. Chamou-se aquele lugar Quibrote Atava, sepulcros da concupiscência, porque ali sepultou-se o povo que se deixara dominar pelo desejo desordenado. De Quibrote Ataava partiu o povo para Acerote, onde se deteve. Continuação do Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Estavam a caminho de Jerusalém e Jesus ia diante deles. Estavam perturbados e o seguiam com medo. E tomando novamente a si os 12, começou a predizer-lhe as coisas que lhe haviam de acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e entregá-lo-ão aos gentios. Escarnecerão dele, cuspirão nele,
açoitá-lo-ão e hão de matá-lo, mas o terceiro dia ele ressurgirá. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos conceda tudo o que te pedimos. Que queres que vos faça? Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, retorquiu Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado? Podemos, asseguraram eles. Jesus prosseguiu: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado no batismo em que eu devo ser batizado. Mas quanto ao assentardes à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem está destinado. Ouvindo isto, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou e deu-lhes esta lição: Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo, e todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus e seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Salmo 27. É para vós, Senhor, que ergo meu clamor. Ó meu apoio, não fiquei surda a minha voz. Não suceda que vós, não me ouvindo, eu me vá unir aos que desceram para o túmulo. Ouvi a voz de minha súplica quando clamo, quando levanto as mãos para o vosso templo santo. Não me deixeis perecer com os pecadores e com os que praticam a iniquidade, que dizem ao próximo palavras de paz, mas guardam a maldade no coração. Tratai-os de acordo com as suas ações e conforme a malícia de seus crimes. Retribuí-lhe segundo a obra de suas mãos. Dai-lhe o que merece, pois não atendem às ações do Senhor, nem às obras de suas mãos. Que ele os abata e não os levante. Livro de Provérbios, capítulo 14. A senhora sabedoria edifica sua casa. A senhora loucura destrói a sua com as próprias mãos. Quem caminha direito teme ao Senhor. O que anda desviado despreza. A boca do nécio encerra a vara para seu orgulho, mas os lábios do sábio são uma proteção para si mesmo. Onde não há bois, a manjedoura está vazia. A abundância da colheita provém da força do gado. A testemunha fiel não mente. A testemunha falsa profere falsidade. O mofador busca sabedoria, mas em vão, ao homem entendido, a ciência é fácil. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.